Olá, eu sou Sandro Magaldi. E eu, José Salib Neto. Nós somos autores da obra O que as escolas de negócio não ensinam. Mas, acima de tudo, nós somos cúmplices. Nós criamos um conceito de trazer talk shows com personalidades brasileiras importantes para dar um calor maior, uma contextualizada melhor na obra impressa. E eu brinquei que nós somos cúmplices, que é uma verdade, porque esse próximo talk show fala justamente sobre cumplicidade, é o nosso capítulo sobre cumplicidade, e nós convidamos a Cristiane Correia, autora do livro Sonho Grande, uma das maiores especialistas da vida do Jorge Paulo Lema e sua turma, né, Salib? Com certeza, né? Ela, logicamente, ela ela decidiu que ela queria escrever a biografia deles, né? Sim. E escreveu com muita maestria o Sonho Grande. Ela é uma grande pesquisadora, desde os tempos de editora de Exame, né? Sim. E, na verdade, uma das fortalezas do Jorge Paulo, do Beto e do Marcel é a cumplicidade que eles têm entre eles, né? A questão de saber que, mesmo eles não estando juntos, eles estão pensando juntos, né? Eles estão fazendo coisas juntos, mesmo estando presentes no mesmo lugar. E eles conseguiram transportar isso para a empresa inteira, né? Quer dizer, uma empresa onde todos são cúmplices, os diretores são cúmplices, sócios são cúmplices, num mundo onde existe teoricamente as relações são mais superficiais nessa linha. E pouca confiança, né? Pouca confiança, hoje, quando você tem... Uma crise de confiança nessa linha. Exatamente, quer dizer, e a cumplicidade é assim, é 1 mais 1 igual a 1000, né? Igual a 1 milhão, né? Então, e ela abordou com excelente competência aqui, já contou um pouquinho do próximo livro também, né? É uma das a autora que mais vende livros no Brasil, né? Um sucesso muito grande. E foi realmente um prazer e ter o conhecimento dela, que está lá dentro do olho do furacão, conseguindo essas informações para a gente, né? É mais uma contribuição que a gente traz para esse projeto, que eu lhe convido a consumir, porque aí você vai ter, além do texto e dos conceitos, também uma visão de uma outra autora sobre essa mesma perspectiva. Assiste o vídeo que eu tenho certeza que você vai aproveitar bastante. Olá, seja muito bem-vindo à série de talk shows relacionadas ao livro O que as escolas de negócios não ensinam. E temos aqui hoje mais uma convidada para lá de especial, né, Salibão? Pois é, a autora que mais vende livros no Brasil, né? Cristiane Correia, nossa amiga. A Cris, ela é seguramente uma das, se não a autora mais representativa no mundo da gestão no Brasil, sobretudo em se tratando dessa literatura executiva, né? A Cris tem uma trajetória incrível nessa área. E o livro, um dos livros que ela é autora, O Sonho Grande, esse é o livro de negócios que mais vendeu no Brasil, né, Cris? Eu acho que nos últimos 5 anos, sim. É uma honra tê-la conosco. Não, é um prazer estar aqui com vocês. O prazer é todo meu. E aí, o nosso convite, né, Salib, quando a gente... Você sabe que um dos seus protagonistas principais do seu projeto, né, o Jorge Paulo e o Sicupira, o Marcel Teles, são presença constante no nosso livro. Então, quando nós pensamos em montar esse talk show, né, Cris, logo veio em mente o seu nome como convidada, porque você conhece muito bem essa turma. E uma das dimensões que a gente gosta de explorar deles é a cumplicidade, né? Nós elaboramos muito esse conceito de que a gente vive num mundo onde os relacionamentos, até pela própria advento do mundo digital, muitas vezes são lastreados em fragilidades ou superficialidades, e o que realmente leva as relações adiante é essa profundidade. E é o caso deles, né, do Jorge Paulo com seus sócios, né, Cris? Eu tenho certeza que uma das fortalezas deles é a sociedade. A sociedade. Os 3 juntos foram mais longe do que cada um deles sozinhos. Certamente eles se dariam bem sozinhos no que quer que fizessem, mas juntos é uma coisa assim muito poderosa. E por que funciona? Embora eles tenham personalidades diferentes, eles acreditam nas mesmas coisas. Então, eles têm um alinhamento de crenças que é assim... férreo, sabe? Nada vai abalar. Então, eles acreditam na importância de formar gente boa, na importância da meritocracia, na importância de você cortar custos, na importância de você pensar no longo prazo. Então, eles têm algumas premissas que são, assim, idênticas para os 3. E um outro fator que eu acho que é importante é o seguinte: cada um no seu galho, né? Então, assim, o Jorge Paulo é o grande, sei lá, um estrategista, um mentor, né? Um arquiteto, um maestro, como a gente queira chamar. Então, ele está lá na dele. A cerveja é com o Marcel Teles.
é com ele. O Beto cuida de lojas americanas, B2W e muita coisa de novos investimentos, porque ele é um cara que está sempre circulando, vendo coisas pelo mundo e tal. Então, assim, o que um falar sobre a sua área de atuação, os outros dois vão simplesmente respeitar. Eu falo que é tipo abraço de urso, né? Tão juntos, se der certo, ótimo, se der errado, morre junto. Mas eles realmente respeitam aquela área que cada um deles tá mais, assim, dedicado. Tá. Quer dizer, você trouxe, então, aí alguns requisitos interessantes, né, Cris? Que é a complementariedade, para dar certo esse exercício da complexidade, o respeito ao outro. Né? Esse é um dos elementos que a gente insiste muito, né? Admiração, né? E acho que também tem essa coisa, né, Saliba, que a gente enuncia do respeito ao limite do outro. Isso é seu, isso é meu, né? E isso faz com que a confiança seja a amálgama do negócio, essa né? questão da cumplicidade, quando nós começamos a trabalhar nisso, a cumplicidade é mais do que confiança, eu acho, entendeu? É mais do que parceria, né? A cumplicidade é uma coisa que te amarra, assim, né? É até difícil de explicar, às vezes, É um abraço de urso. É um abraço de urso, né? É um abraço de urso. E eu acho que no caso deles tem um outro fator que, até quem me apontou esse fator foi o Warren Buffett, quando eu fui entrevistá-lo nos Estados Unidos, que é o fato deles serem pouco vaidosos. Isso é fundamental. De não querer aparecer, mais que o outro, de não falar assim, não, isso fui eu que fiz, não, isso é meu, eu que sou o bom. Eles não entram nesse jogo. Aliás, nem entre os três, assim, eles preferem dar o crédito para a equipe, para as pessoas que estão tocando o dia a dia dos negócios, eles não entram nessa disputa da vaidade. Ego zero. Então, assim, acho que a grande vaidade deles é construir coisas grandes e tal. Agora, ficar aparecendo como o autor da ideia genial, eles não estão nem aí para isso. Então, eu acho que isso é um fator, assim, muito diferente. Na época, eu trabalhei 12 anos na revista Exame e vi muitas empresas que você vê como elas vão se esfacelando porque os sócios estão lá vendo quem aparece mais bonito na foto. O importante não é quem aparece mais bonito na foto, é a tua empresa prosperar, né? A empresa tem que ser maior do que cada uma das pessoas. E muita gente fica naquele embatezinho da vaidade, do ego e tal, enquanto as coisas vão se esfacelando. Eles realmente não caem nessa armadilha. Um exemplo recente de ontem, né? Que nós vimos pela 6ª vez o Patriots conquistando o Super Bowl, né? E uma das coisas que nós estamos estudando para o livro dos técnicos é a cumplicidade que existe entre o Tom Brady, entre o Bill Belichick e o dono do time, né? E nenhum dos três quer aparecer mais do que o outro, exatamente. Então isso, eu acho que é um fator fundamental para qualquer empresa que independe do produto, independe do serviço, a maneira de se relacionar. Mas infelizmente a gente vê as pessoas se esfacelando pelo mundo exatamente por isso, né? Porque não seguem essas questões. Né? Agora, existe um contexto aí, né, Cris? Porque a gente vive muito num ambiente de hipervalorização do indivíduo, né, do ego e tal. Isso leva as pessoas esses executivos a perderem a perspectiva, né? Você, com toda a sua experiência, que você interagiu muito, tanto na Exame como com pesquisador agora, isso é um tema, né? É uma casca de banana, né? Eu, outro dia, até escrevi um post que eu acho que o maior problema na carreira de alguém ou numa empresa não é falta de estratégia, não é falta de preparo, é vaidade. É sempre isso que leva para baixo. Porque assim, você acha que sabe tudo, que não precisa ouvir ninguém, você acha que você consegue fazer sozinho, você acha que você está ótimo, não precisa mudar, não precisa inovar, não precisa melhorar. Então, a vaidade é uma armadilha, assim, e na minha opinião, é a mais letal. Se você pegar qualquer história de derrocada de empresa ou de executivo, você vai ver que em algum momento ou esse executivo ou essa empresa, eles acharam que eram super-heróis, imbatíveis, invencíveis, sabe? São, assim, os reis da cocada. Só que ninguém é o rei da cocada, ou pelo menos não muito tempo. Qualquer empresa, qualquer executivo vai enfrentar adversidades ao longo do caminho. E se você não for capaz de reconhecer suas limitações e trabalhar para melhorar, então... Você está falando, Cris, eu me recordo, né, Saliba, que a gente trabalhou também os casos que são antítese do caso Jorge Paulo e demos como referência, e só como referência, né? Por exemplo, as recentes trajetórias erráticas, né? Do Travis Kalanick, por exemplo. Sim. Elon Musk. Sim. Também, né? Quer dizer, ao imaginar que está acima de tudo, sentido lições importantes. Pois né? o Elon Musk, outro dia, a Tesla mandou mais de 1.000 funcionários embora. Ué,
ele vai para Marte, vai fazer tudo, fazer e acontecer, mas está mandando mais... Esquiar, né, Cris? Ou vai esquiar, sei lá, mas manda mais de 1.000 funcionários embora, alguma coisa não está dando certo. Não, e além disso, ele foi, né, colocaram um CEO lá para fazer uma sombra nele, né, porque... E é curioso isso acontecer, né, Celeb? Inclusive nessas empresas dessa nova economia que mostram que todos correm o mesmo risco. Sim, todo mundo corre o mesmo risco, porque eu acho que, embora a inovação seja mais veloz e mais necessária hoje em dia, tem fundamentos que vão continuar sendo necessários. Sim, essenciais. Então, por exemplo, você tem que continuar sendo eficiente, não importa você ser inovador, você vai ter que ser eficiente. Então, o Elon Musk, vou fazer um super carro e tal, mas o carro não está saindo. Então, você manda mais de 1.200 operários embora. Ou o carro sai, ou você vai ter que mandar a gente embora. Então, assim, o fundador lá do Uber, que você estava mencionando, cara, ele pode ter inventado um serviço genial, mas se ele não tiver um comportamento adequado como um CEO, ele vai ser escanteado como foi. E vai. A gente trabalha até no livro um conceito, né, Cris, que a metáfora anterior das empresas era uma caixa preta, né? Hoje é uma caixa de vidro. Totalmente transparente. Você fala uma coisa como aquele vídeo da discussão dele com o motorista, o comunicado que mostrou a intolerância de alguma forma da organização com a questão do gênero, isso não dá mais, né, para o líder se escorar em mensagens privadas, né, que vai achar que ninguém vai saber de nada, né? Não existe a divisão entre privado e público. Não existe mais. Agora, Cris, quais são alguns outros exemplos que você conhece de cumplicidade que você já viu na tua Olha, carreira? um exemplo que eu acho muito interessante é o próprio Warren Buffett com o sócio dele, que é o Charlie Munger, né? Eles são sócios há muitas décadas. Aparece, né? Então, o Charlie Munger, ele fica na dele. Mas assim, né, o Buffett tem um evento anual na sede, lá em Omaha, onde fica a sede da empresa, que é o Woodstock do capitalismo, que brincam, né? Vão 40 mil pessoas num ginásio de esportes e tal. Eu já fui 2 vezes. E é muito legal. Você chega de madrugada para pegar lugar bom, sai correndo. É muito legal. Tipo um Super Bowl. Tipo um Super Bowl, só que em vez de ter o Tom Brady, você tem 2 velhinhos de mais de 80 anos Que no legal, palco, né? respondendo perguntas de investidores durante horas. É inacreditável, assim, porque não tem... É só pergunta de investidor durante umas 6 horas, mais ou menos. E ali, o Buffett fica ao lado do Charlie Munger. E assim, o Buffett é o cara mais, aquele estilo bonachão, e o Charlie Munger é um cara mais sarcástico. Então, se alguém faz uma pergunta que ele fala, que ele acha meio tonta, ele fala assim, eu não vou responder. Simplesmente assim, e tudo bem. E assim, você vê que eles se complementam, sabe? O Charlie também não vai entrar numa guerra de vaidade com o Buffett, porque perderia, né? É assim, é claro, o Buffett é a 3ª pessoa mais rica do mundo, é um ícone e tal. E eles têm essa sociedade que funciona super bem. Há várias décadas, se não me engano, mais de 40 anos, 50 anos, alguma coisa assim. Então essa eu acho que é uma boa. E no fim, eu acho que o Buffett e o Jorge Paulo, que são amigos, eles se entendem também nisso, nessa visão que eles têm do que é sociedade e do que uma sociedade precisa para funcionar bem durante muito tempo, né? Eu acho que uma outra coisa que é interessante é o seguinte, quando alguma coisa dá errado, eles não ficam numa coisa assim, eu te disse, eu falei, sabe? Não precisa procurar bode expiatório, vamos resolver. Hoje em dia, as empresas deles estão enfrentando algumas dificuldades por causa das mudanças do comportamento dos consumidores. O Jorge Paulo, recentemente, eu acho que, não sei se você mesmo até mencionou isso outro dia, ele falou num evento que ele estava se sentindo um dinossauro assustado. Sim, foi um evento do Milken, né? Ele falou para o mundo inteiro. Exatamente, falou para o mundo inteiro. Então, assim, eu acho que, ao mesmo tempo que isso é uma prova de humildade, que você fala, pô, as coisas estão mudando e eu preciso correr aí, que senão eu fico para trás. Por um lado é isso, e por outro é o seguinte, os sócios não vão ficar entrando, a gente não devia falar isso, não estão nem aí, vamos correr atrás do que precisa ser feito. Eu acho que foi uma mensagem forte que ele deu para todo mundo. Inclusive, eu achei que aquilo é um exemplo de humildade muito grande, porque a maioria dos CEOs que não veem o que está acontecendo não falam, né? E ele falou, então pelo menos as pessoas sabem, bom, o cara está ciente e vai fazer mudança, porque é natural que depois de um período de tempo, de anos, toda empresa enfrenta uma crise, né? Qualquer empresa, não uma, várias crises, né? E, então eu acho que ele foi muito bem recebido. Não, e essa crítica que ele fez, assim, essa autocrítica que ele fez, é um negócio que serviria para quase qualquer empresa de bem de consumo de alimentos e bebidas. Porque todo mundo está no mesmo barco.
entendeu? Eu diria até, né, Cris, quem não está com essa sensação está com problema. Com certeza, porque, meu filho, tá todo mundo nesse mesmo barco. Se o consumidor mudou o comportamento para mim, ele mudou para você também. Então, assim, eu tô aqui tentando resolver o problema. O que que você tá fazendo? Se você tá achando que você continua surfando uma onda que é só sua, eu acho que você tá enganado. Cris, o que você recomenda agora? A gente vê essa onda enorme de startups, cada vez mais, né, querendo abocanhar todas essas fatias das empresas estabelecidas em todas as áreas, né? Então, vemos muitos jovens agora que já entram como vários sócios, né? O que você falaria para essa turma a respeito de trabalhar a cumplicidade dentro deles? Olha, o exemplo que eu vejo do Trio me mostra que uma sociedade bem estruturada, ela pode ser mais valiosa do que uma empresa do eu sozinho. Você pode ir mais longe, né? Até porque o eu sozinho tem sempre aquela história da solidão do poder, você não tem com quem dividir as coisas. Então, se você tiver sócios em quem você confia e em quem você acredita, eu acho que é uma boa. Então, você tem que escolher os seus sócios pelos critérios certos. Então, não é porque ele é seu amigo de infância, porque ele é seu primo, entendeu? Porque ele é um cara tão legal. Pô, um cara legal pode continuar sendo seu amigo, não quer dizer que ele tem dinheiro. Ou porque ele tem dinheiro. Então, assim... Pois é, mas aí você... Tem dinheiro, não tem competência. Mas aí... Põe ele como sócio investidor. Põe ele como sócio investidor. Existem maneiras de adequar. Então, se você precisa de um sócio que tenha dinheiro, legal. Põe ele como sócio investidor, sem ter ingerência no dia a dia, estabelece as regras de governança. E eu acho que as regras têm que estar claras de largada, de como vai funcionar. Quem é que vai mandar em cada coisa, entendeu? Senão, depois a empresa fica virando aquele negócio... Sabe que nem criança que pede uma coisa para a mãe, uma coisa para o pai, sabendo que as respostas são diferentes e faz assim a maior bagunça em casa? Então, assim, os sócios têm que estar alinhados. E duas coisas importantes. Escolher bem o sócio com critérios objetivos. Não é com coração. É assim... Quem que pensa como eu, assim, quem tem os grandes valores iguais aos meus, tá? Não precisamos torcer pelo mesmo time de futebol, mas assim, ele acredita em paternalismo ou em meritocracia? Porque se ele acreditar em paternalismo e em meritocracia, não vai dar. Simplesmente não vai dar, né? Então, tem que acreditar nas mesmas coisas. E estabelecer as regras de governança, como esse jogo vai funcionar. E estabelecer regras de saída no caso de não funcionar. Porque senão dá uma briga louca. Porque a cumplicidade é muito bonita, a gente falando, né? Até que a morte nos separe, que no fundo a cumplicidade vem do casamento, né? Exatamente. Do casamento e do cúmplice do roubo, né? Que é o cúmplice dele no roubo. É uma coisa tão forte. Mas a gente sabe que o que acontece entre o Jorge Paulo, o Beto e o Marcelo não é normal. Né? Não é normal. Né? Eu já tive cúmplices que depois não viraram outra coisa, né? E eu me sofri muito por causa disso, né? Porque eu achava que era para a vida inteira, né? E eu me comportei como um cúmplice bacana, né? Mas as pessoas mudam, né? O tempo muda, de repente a pessoa financeiramente chega num certo nível, aí ela já chega numa idade que ela não quer mais que trabalho para ela vira uma dor de cabeça, né? Então como é que você trabalha com essa questão de, né, para que a cumplicidade seja boa enquanto dure, né? E quando termina, como é que termina para não acabar em briga também, né? Eu até costumo falar o seguinte, que às vezes essa cumplicidade termina, como você falou, e não quer dizer que alguém está certo ou errado, não é essa a discussão, sabe? Os interesses, não é uma discussão assim, mas assim, os interesses em algum momento mudaram, porque as pessoas mudam, elas se envelhecem, ou elas casam de novo, ou elas querem morar fora, entendeu? A gente muda os interesses. Então, como é que faz quando os interesses não são mais os mesmos, para você, eventualmente, desfazer essa sociedade... Vender um negócio, um produto... Sem afetar a empresa ou afetando o mínimo possível a empresa. Porque outra coisa que eu via muito quando eu estava fazendo matéria no exame é o seguinte, empresa que os sócios estão brigando, o que acontece? Quem é bom vai embora. Porque ninguém vai ficar lá no meio do fogo cruzado. Ao invés de você ficar olhando o cliente, você está olhando um outro. Claro, a política come solta. Você está apagando incêndio, vendo de qual lado você está. Não é perfeito. E você sabe que eu creio que se a gente for pegar todos os estudos, você está falando, está me recordando de um estudo que eu vi que um dos maiores motivos do fato de negócios não darem certo no Brasil são problemas societários, ponto. Sobretudo negócios novos. E nesse mesmo estudo, infelizmente eu não lembro a origem, mas só como referência da nossa conversa, eles citam um elemento que é a nossa cultura latina, né? A gente tem muito hábito de tomar para o pessoal coisas que são do negócio. E como você falou, não é porque deu errado o negócio que nós não... Nós somos inimigos, né? Então, esse aspecto, você trouxe um elemento que para mim eu tive uma experiência grande com o empreendedorismo, né? No meu sucesso e tal, é o combinado prévio.
Sim, tem que estar. Porque E tem que quando tá estar tudo por bem, escrito. tá tudo por escrito. Por Não escrito. me vem, porque depois é um diz que diz. Quando tá tudo bem, tá todo mundo feliz. Quando acontece alguma coisa, até para manter a própria cumplicidade, é necessário É isso formatar aí. isso. Eu acho assim, a regra de entrada é tão importante quanto a regra de Não, saída. você matou. A regra de saída é fundamental, prevendo quais são, o que acontece isso daqui. Mas é difícil, né? Você começa numa empresa, você já não pensa muito, né? Mas tem que Não pensar. pensa. Escuta, mas olha só, é que nem quando vai casar. Quando você vai casar, você não coloca se você vai casar com comunhão parcial de bens, com comunhão total de bens. E, pô, não tem nenhum compromisso que você assume na vida que você pensa mais no longo prazo que um casamento. E, no entanto, no entanto, os casamentos acabam. Só que você, de largada, você fala, como é que eu vou lidar com os meus bens se o casamento acabar? Se você pensa nessa hora, por que você não vai pensar na empresa? Eu concordo plenamente. Tem que pensar na empresa. Até porque essa relação de cumplicidade, né, Cris, ela também envolve outros atributos, né, que não necessariamente só o negócio. Como você mesmo disse, tem uma visão pessoal aí muito forte, né? Por exemplo, no caso que você citou dos três, né? Eles se gostam, né? Eles vão pescar juntos, né? Tem aquela história que funciona. Não necessariamente todo mundo funciona desse jeito, né? E com o tempo, como você disse, E eles pode, conseguiram né? desenvolver outras cumplicidades, né? Dentro, Ou- né? Com o ou quer ver- Brito. Cresceram juntos, Quer ver um né? outro Esse complicador? é um bom tempo. Os Um outros, outro né? complicador é quando as pessoas vão envelhecendo e entra a geração de baixo. Quem te garante que a geração de baixo vai se entender como se entendia a geração de cima? Ninguém pode garantir. Eles, por exemplo, fazem todo o esforço para isso. Então, tem um evento anual de reunir as famílias para integrar. Legal. Pode ser que na próxima geração isso não aconteça. Pode ser que aconteça. Se não acontecer, como é que faz? Se não acontecer e alguém quiser saber. É governança, né? É governança. Ô Cris, agora o Salib colocou um elemento muito interessante que aí eu queria ouvir sua experiência. Essa cumplicidade, por exemplo, no caso da Trinca, do Jorge Paulo, o Marcel e o Beto, a gente tem aqui esse trabalho muito bem realizado com eles. Agora eles tiveram a manha de descer essa perspectiva e atrair talentos importantes, né? Como que é isso? Né? Isso é a força da cultura, né? Isso é a força da cultura, não é outra coisa. É a força da cultura, é no fundo todo mundo acreditar naquilo ali. Então, estamos todos acreditando. Não importa se é bonança ou se é tempestade, a gente continua acreditando na mesma O seu coisa. abraço de urso, então, ele vai aumentando esse abraço, trazendo essa outra turma? Vai. Olha, essa cumplicidade dos três, eu acho tão interessante que, assim, olha, O Jorge com 80 anos praticamente. Pois é, ele vai fazer 80 anos esse ano. Assim, eu faço matéria sobre eles há muito tempo, desde 2000. Aí fiz o primeiro livro que saiu em 2013, estou fazendo uma continuação agora que vai sair em 2020. Então, nesse período todo, eu não consegui que ninguém me contasse um ponto em que eles publicamente tivessem divergido. Não diga. Numa reunião. É mesmo? Então, Isso nunca, é muito raro. Nunca. Assim, eu acho impossível em nenhum momento eles nunca terem divergido. Mas fica entre os três. Mas, ó, Fica entre os três. uma coisa importante. A gente já vem estudando esse tema de cumplicidade há muito tempo, né? Eu acho que no caso deles, eu acho que a consciência do autocrescimento o tempo todo é muito forte, porque o que acontece quando as cumplicidades acabam, pode até ter o feeling, mas infelizmente uma pessoa cresce mais que a outra, né? E no caso deles cresceram juntos. Então a consciência para você se desenvolver e crescer o tempo todo e manter isso dentro de uma régua é muito difícil, né? E isso eles conseguiram muito bem. Né? O Cris, tem algum caso similar, assim? Você citou do movimento do Buff, tá? Mas você, Muito seu difícil. papel de pesquisadora, Não, você lembra de outro muito caso difícil. similar Não, aqui? Não, no Brasil eu desconheço. Uma sociedade que já está indo para quase 50 anos. Quase 50 anos. Quase 50 anos. Então, 45, vamos dizer 45 anos. E que não tem uma... Tô te falando, nunca me falaram de uma coisa que eles têm Não, divergido. e veja, mesmo no Uma negócio, reunião, né? Você não vê uma nenhum reunião tipo de... seria normal. Seria Normal. normal. Então, assim, é muito coeso. Muito coeso. É muita coesão e zero vaidade. Pois é, mas, ó, Mas tem um ensinamento mas incrível assim, se aqui você em vê, São não é Paulo. fácil também, né? Do outro lado, por exemplo, ganhar o dinheiro que eles ganharam e continuar com quase 80 anos. Os outros têm 70 e poucos. E com fome ainda, né? Com fome, Com e, fome. e trabalhando um ritmo de trabalho muito grande. Não é para qualquer um, né? Eu me pergunto, né, se eu estivesse na situação, se eu ia querer trabalhar Não, eu nem nessa me pergunto velocidade. porque eu não ia querer. Pois é, não é verdade? Então, assim, o prazer onde o prazer da vida está no prazer disso é muito... Isso serve, na verdade, acho que vai ser muito difícil alguém conseguir, mas se você conseguir
momentaneamente isso já é o suficiente para dar um baita de um push na empresa, né? Sim. Não é necessário você casar, ficar 50 anos juntos, né? Sim. Você pode ficar 10, que seja, né? E cresce, depois muda, né? Eu infelizmente, eu agi como cúmplice e simplesmente o meu sócio entrou na minha sala e falou assim, acabou, eu vou fazer outra coisa na vida que eu não cansei. E aí, entendeu? Como é que faz? Né? Então a gente sente e sabe, mas a gente sabe do poder que existe quando você tem. Eu acho que tem uma boa referência aí que você trouxe, né? Nós estamos discutindo o modelo de uma parceria muito bem sucedida, um cúmplice muito bem sucedido, mas não necessariamente todos os requisitos necessários são esses. Sim. Eu acho que a Cris colocou aqui alguns elementos que para mim são preciosíssimos, como a questão da vaidade, dos combinados antes, da cumplicidade do olhar, né? Essa coisa, a complementariedade, não é? Sim. Mas não necessariamente são modelos como esse, né, Cris? Porque senão você entra numa utopia, né, cara? Não, e assim, não existe uma regra única para nada, né? Cada um vai achar o seu modelo. Agora, você tinha mencionado uma coisa que é interessante, assim, como as pessoas que trabalham com eles também compactuam, né? Mas é o exemplo, né? É o exemplo, assim. Não, né? Então, assim... É simples, né? Você sabe, Cris, uma vez eu me recordo, até nem sei se eu comentei, já comentamos na hora, um momento que o Salib foi entrevistar o Marcel Telles, na época, para a revista, ele me convidou, que ele sabe que eu gosto, e a gente já está pensando no livro, né, Salibão? E quando eu saí da entrevista, eu saí com uma raiva, até falei para ele, falei, me senti um idiota, porque parece tão simples, mas não é que parece, né, Cris? São princípios simples. É simples. Aliás, a beleza do seu livro, sobretudo do Sonho Grande, de todos os livros, acho que você tem o mérito de fazer coisas complexas parecerem muito simples, é a simplicidade. Você olha aquilo e fala, é impossível isso. E essa questão da cumplicidade são preceitos muito simples, né? Falando de vaidade, estamos falando de complementariedade, respeito, coisas tão simples quanto a essência humana, né? Olha, vou contar para vocês, por exemplo, quando eu ainda estava em redação, às vezes tinha empresa que estava enfrentando momentos difíceis, né? Então ia ter uma reunião de conselho. Eu sabia que acabando aquela reunião de conselho, eu poderia ligar para um determinado conselheiro e ele ia me contar tudo o que aconteceu ali dentro. Mas nas empresas deles não tem a menor chance disso acontecer. Não existe a menor chance de alguém contar que o outro divergiu. Entendeu? Ou assim, queremos ir para um tal lugar, mas o fulaninho quer ir para outro lugar. Não tem. É assim, é uma coisa assim, ó, estamos juntos, é espírito de corpo, estamos juntos e estamos aqui dentro e roupa suja se lava em casa. Então, assim, é muito difícil saber, conseguir descobrir. Inclusive, não tem um dia, um tal de um sábado, que é o dia da porrada, que sai todo mundo falando tudo que pensa para um outro. Acho que é um fim de semana, se não me engano. Não. Acho que tinha um nome. Acho que já teve isso no passado. Já teve isso nas lojas americanas, que era o sábado. As coisas mudam um pouco, né? A Cris foi uma das matérias mais emblemáticas. Eu lembro até hoje a do tomate. A matéria do tomate da Cris, essa foi uma matéria clássica que saiu na época que a Cris estava no exame, seguramente era o principal título, e a Cris, uma das principais articulistas da gestão, que ela mencionava um treinamento, uma reunião onde havia o hábito de quem falasse alguma besteira recebia tomates de isopor lá, de feltro, né? Como metáfora da porradaria, né? Mas isso foi uma época específica. Sim, isso e eles tomaram muita porrada por causa disso. Tomaram. Ai, toda vez tem alguém que ainda me fala, você que fez a matéria do tomate. Ai, meu Deus. Mas acho que é bom que tudo aconteça num dia do que ficar acontecendo em pitadas. Mas não tem mais isso daí, assim. E eu acho que tem essa história de, assim, a gente lava roupa suja dentro. Não vamos lavar fora, né? A maioria das empresas lava. Quantas vezes eu vi gente que, inclusive, ou usa imprensa, usa fornecedor... Propositadamente. Sabe aquele fogo amigo? Muito fogo amigo. Que desperdício de energia, né, meu? Eu acho. Né? Pô. Em vez de você estar produzindo, crescendo, você está preocupado em derrubar alguém que está dentro, está do teu lado. Não sei. De novo, Cris, você pode falar um pouquinho do teu próximo livro, Sonho Grande 2? É isso? Então, eu não sei se o título vai ser esse, mas ele vai ser uma continuação, sai o ano que vem. E a ideia é assim, bom, o primeiro... Tá aí, primeira mão, né, para todos, né? E o primeiro saiu em 2013. E de lá para cá eles fizeram muitas coisas. Compraram muitas empresas, teve muita troca de comando, porque está subindo um pessoal mais novo. E a ideia desse livro também é mostrar como outras empresas, que não são necessariamente controladas por eles, adotaram aspectos da cultura. Você vai fazer isso? Sim. Então, então tem várias... Quer dizer, você vai fazer um pensamento como esse modelo mental e de gestão extrapolou os limites
Porque extrapolou. Evidente. Porque ele extrapolou. Não precisa, assim, Evidente. claro, não é que essas empresas são filhotes tá da Ambev, claríssimo. não é isso. Mas assim, meritocracia, por exemplo, é um negócio que não se falava tanto 10, 15 anos atrás. E hoje é um valor, assim, muito importante. E até você tem até terminologias que não só eram deles, mas também de outro protagonista seu, que é o professor Falcone, que viraram sinônimos de gestão e estão presentes no... O ABZ, o ABZ, zero. custo é como, cortar custo é como unha. Não há dúvida. Que interessante. Então você vai extrapolar um pouco os limites para mostrar como isso influenciou o pensamento gerencial inclusive no Brasil. empresas mais jovens e da área de tecnologia, para a gente não achar que... porque muita gente me fala assim, esse modelo dele serve só para a indústria. Eu acho que ele nasceu na indústria, mas feitas algumas adaptações, claro, tem que fazer adaptações, ele pode ser usado em outros lugares. Então tem algumas empresas que são serviços, são de tecnologia, são outras coisas. Que bárbaro, hein? Imperdível, né, Celibão? Nossa, tudo que essa moça escreve... Não tenho dúvida, né? Não tenho dúvida. Amigos, né? Imagina. Cris, uma última mensagem sua, e aí assim, sobre qualquer tema que você queira, conhecer seu chapéu de pesquisadora do mundo da gestão, que eu acho que eu posso te chamar de pesquisadora, né? Na medida que você está aí nessa sua jornada toda, você sempre se aprofundou demais nisso, e sobretudo para líderes. Nesse mundo de inflexão que a gente passa, muito novidadeiro, né? Tanto que um dos capítulos nossos nessa LB é o que não muda no mundo onde tudo muda, porque ele é muito novidadeiro, a gente corre o risco de perder a essência. Que recado você deixaria para os principais executivos e como eles se posicionam para continuarem sendo relevantes nesse ambiente? Nossa, pergunta difícil, né? Porque ela é ampla. A gente estava falando um pouco como todas as empresas, em algum momento, vão se deparar com adversidades. Então, não importa que seja uma empresa que cresce assustadoramente como o Facebook, uma empresa que fez 15 anos agora e todo mundo fala, olha, Mark Zuckerberg, gênio e tal, passou o ano de 2018 inteiro se explicando por problemas de privacidade. Então, não importa se você é uma indústria antiga ou uma empresa nova, você vai enfrentar problemas. Então, assim, se eu pudesse deixar um recado, assim, seja humilde. Seja humilde, entendeu? Ego zero, sabe? Reconheça suas fraquezas, vai atrás de gente que pode te ajudar a vencê-las. Não acha que você é o rei da cocada preta, porque você pode ser hoje, amanhã não será. Lamento dizer, não será, entendeu? Então, assim, seja humilde para estar sempre querendo melhorar, não achar que você chegou no alto. Eu acho que isso é uma grande lição deles também, eles nunca estão satisfeitos. Né? Eles sempre acham que dá para fazer mais. Essa fome que a gente está falando. Então, assim, vamos ter fome sem achar que você é o cara genial, maravilhoso. É um equilíbrio, né, Cris? Você tem que ter fome, mas assim, eu acho que ali tem um cara que está fazendo um negócio bem. Eu vou ficar de olho ali para aprender com ele. É isso. Muito bom. Muito legal. Cris, privilégio, né? Privilégio. Obrigada, Né? Que conversa deliciosa, né? Adorei. Você é uma coautora do nosso livro agora, com o seu conteúdo. Você nem A sabe. honra é nossa. E são conteúdos como esse que criam muito valor para o projeto, né, Salib? Com certeza, né? E ainda mais uma visão feminina líder, né? E de verdade, né? Que faz. Cris, muito obrigado. Obrigada a vocês pelo convite. Pois é. Uma conversa como essa, como eu sempre digo ao final dos nossos vídeos, nós temos 10 talk shows com convidados especialíssimos, como a Cris. Quero lhe convidar para assistir. Se você ainda não teve a oportunidade de assistir também os outros talk shows, cada um deles correlacionando de uma forma mais quente os temas que estão no livro, que com certeza vai fazer a diferença no seu pensamento, vai lhe provocar reflexão, é o que é o nosso objetivo. Muito obrigado e continue conosco. Obrigado.